Olá pessoal, tudo bem? Sou eu de novo aqui no canal, a Prof. Sheila. Muito bem. Eu vou dar continuidade, ao assunto que é a função do primeiro grau, ok? Ainda não terminei de falar sobre esse assunto, porque ainda tem esse assunto que eu vou falar, que é sobre função afim e a função linear, e também tem a função constante. Mas eu acho que a função constante eu vou deixar para outro vídeo, tá? E ainda também tem o estudo do sinal, da função do primeiro grau, que eu também vou ter que fazer acho que depois da função constante eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Bem, gente, retomando o assunto, a função do primeiro grau ou função afim, ela é dada da forma f de x igual a x mais b, ou y, igual a x mais b. Nessa função do primeiro grau, como vocês viram ali, aquele a que está junto com x, ele tem que ser um valor diferente de zero. Ele não pode ser zero, ok? Porque se o a for um valor igual a zero, o que vai acontecer? Vai ficar zero, vezes x, que vai dar zero, ou seja, aquela parte ali do ax vai anular, e só vai sobrar o b. Daí vai acabar ficando f de x igual a b, E ficando f de x igual a b, deixa de ser uma função do primeiro grau e acaba se tornando uma função constante, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Bem, nesse caso ali, como o f de x igual a x mais b e aquele a ali tem que ser diferente de zero para se tornar uma função do primeiro grau ou uma função afim, esses valores de a e b, eles são números reais, ok? São números reais. Ali nós temos dois exemplos, ó. f de x igual x menos 2 e temos um outro que é o f de x igual 3x mais 3. Vocês viram que aqueles números ali que estão ao lado do x são diferentes de zero? Ali naquele primeiro exemplo, o f de x igual x menos 2, não aparece ali, no lado do x não aparece, mas tem um número escondidinho ali que é o 1. Porque eu faço o quê? Faço 1 vezes x, que dá x, Mas ele tá ali. E falando novamente, que como é uma função do primeiro grau, que também pode ser denominada de função afim, Que a função afim está dentro, do primeiro grau, que é um caso, de função. A função afim é um caso de função do primeiro grau. A gente sabe que o gráfico é uma reta. Então, toda vez que tu vê um gráfico e for uma reta, é uma função do primeiro grau, ok? E a função afim que está dentro da função do primeiro grau, ela é uma equação completa, uma função completa. Como ali diz, tem que aparecer o termo A e o termo B, ok? E agora, continuando, também temos um outro tipo de função do primeiro grau, um outro caso especial também de função do primeiro grau, que é a função linear, que também é chamada de função identidade, O que é função linear ou função identidade? É aquela função, que é do tipo fx igual a x só. Essa aqui não carrega o termo b, tá? O coeficiente linear b não faz parte dela, ok? Então aqui, ó, f de x igual a x ou y igual a x, E, como eu disse, para ser uma função do primeiro grau, aquele a ali, que é o coeficiente angular, ele tem que ser um valor diferente de zero. Não pode ser zero, tá? Daí nós temos um exemplinho ali, ó, que é o f de x igual a x, ou, vocês sabem que o f de x é o mesmo y, que também é igual a x. Então, nesse caso, como é função linear, nesse caso da função linear, nós não temos o termo b, Nós não temos ali o coeficiente linear, que é o b, Então, naquele primeiro exemplo, o f de x igual a x, o valor do meu a é 1, o b é 0, Não temos o termo b. Então, ali embaixo, como eu coloquei ali, nesse caso, o coeficiente angular A será diferente de zero e o coeficiente linear B será igual a zero, Então, o gráfico será uma reta. Então, nesse caso, como é uma função linear, uma função identidade, o gráfico ele também será uma reta, só que nesse caso aqui, a reta ela sempre vai
passar no sistema, né? No caso, passar na origem do sistema de coordenadas, né? Esse origem desse sistema de coordenadas é o ponto 0, 0. Sempre vai passar a reta, ela sempre vai passar naquele ponto 0, 0, né? Temos aqui um exemplo, né? Dois exemplos ali, o exemplo 1 e o exemplo 2, né? Que é o f de x igual a x, né? Daí a gente tira os termos, né? Que é a e b. Como vocês viram, né? O a é 1, não tem o termo em b, né? Que é o coeficiente linear b, né? Como o a ali é igual a 1, então o a é um valor positivo, ou seja, um valor maior que zero. Então a função é crescente. Voltando lá na questão da função crescente e decrescente para relembrar, né? Como é uma função crescente, aquele ali que vai ser o gráfico, ó, viu? Vai passar na origem dos pontos. Tu pode dar qualquer ponto para esse gráfico ali, 2 pontos, aí tu marca ali a reta, né? Mas como isso aqui é uma função linear, né? E a função linear do tipo f de x igual a x, né? Então ela sempre vai passar na origem, né? No sistema de coordenadas, né? Que é a origem, né? Na origem ali. E no outro lado, o exemplo 2, nós temos f de x igual a menos 2x. Daí a gente tira os termos a e b, né? O a é menos 2, que é o coeficiente angular. O coeficiente angular, como já disse antes, sempre está ao lado do x, né? Aquele númerozinho que vem ao lado do x, né? E no caso desse exemplo é o menos 2. O menos 2, como é um número negativo, então é um valor menor que zero. Sendo menor que zero, essa função é a função decrescente. E o b não tem, né? O b não tem, por isso que é uma função linear, né? Ou identidade. E o gráfico da função, dessa função menos 2x, que é uma função decrescente, é desse tipo ali, ela está decrescendo, né? Eu não dei valores, mas vocês podem dar qualquer valores, o 0, né? O 1, como eu disse, tendo dois pontos do gráfico, dá para traçar uma reta, ok? Esse aí é mais um vídeo, né, falando sobre os casos especiais dentro da função do primeiro grau, que é a função afim e a função linear, que é também conhecida como função identidade, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora o próximo vídeo que eu farei será a respeito da função constante, que também faz parte, né, que eu tenho que falar para diferenciar a função afim linear, né, da constante. E deixe o seu like, se inscreva no canal, né? Quem for se inscrever, ative ali o sininho de notificações, comentem, façam parte do grupo também do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, que queiram que eu fale sobre algum assunto, comentem lá ou comentem aqui no YouTube, ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!